Muito bem, mesmo Dilma Rousseff não estando representando o Brasil, obviamente, ela representa apenas o Banco dos BRICS. Esse encontro pode afetar relações diplomáticas entre o governo e a União Europeia, na sua opinião, Caio Coppola? Óbvio que sim, né? Vamos ler a notícia. Segundo fontes em Xangai, isso é matéria da CNN, pessoal, sabe? Imprensa séria. Segundo fontes em Xangai, ex-presidente brasileira teria proposto, ideia da cabeça dela, emprestar dinheiro à Rússia. Essa é a notícia, Zé. Depois, a gente vê como ela reverberou, ela vem a público e nega, certo? Então, são duas hipóteses. Primeiro, que a imprensa brasileira, fundamentada em fontes, veiculou uma informação incorreta, mas existe a segunda hipótese, Zé, que ela realmente tem aventado essa possibilidade da sua cabeça e, vendo a repercussão, tenha voltado atrás. De qualquer forma, é óbvio que, vamos dizer assim, essa disposição em colaborar financeiramente com uma nação que está hostilizando todo um bloco econômico, um bloco político, o bloco historicamente alinhado aos valores democráticos, é óbvio que isso prejudica a imagem do país. Porque ela é ex-presidente brasileira e ela só está lá por indicação do senhor Lula. E sabe por que eu falei o salário dela, Zé? Porque essa posição é uma posição de relevo, sabe? Ela denota prestígio. Quem ocupou, já não vamos deixar a nossa audiência curiosa, né, que foi, perdão, o Dr. Marcos Troijo. Antes disso, ele foi secretário especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do Ministério da Economia do Brasil. Durante a gestão anterior, você sabe muito bem disso, a balança comercial brasileira bateu recorde atrás de recorde. Apesar da pandemia, nós tivemos geração de emprego. Agora a nossa inflação está caindo. O presidente do Banco Central, tão criticado pelo PT, recebe prêmios internacionais. 92% dos economistas entrevistados pela Quest, aliás, 72% ou 77%, é o índice mais alto, confiam muito nele. Então, assim, você premia pessoas com cargos dessa natureza. E por que eu não falei do salário dele antes? Porque ele não quebrou o Brasil, Zé. Ele não liderou um governo atolado em escândalos de corrupção. Isso que é tão chocante, né? E assim, de novo, você vem falar em impeachment, e aqui eu vou falar, olha, aqui no Brasil a gente não tem liberdade para questionar muita coisa, não. Falar que o impeachment foi golpe, no atual sarrafo dos tribunais superiores, estou aqui citando o TSE e o STF, é um ataque à democracia. Óbvio que é. O que é um golpe? Da mesma forma, não se pode questionar a rigidez do processo eleitoral. Não é a mesma lógica? Um presidente da República não pode fazer isso. Sim. Talvez eu possa levantar dúvidas, né? Talvez você possa, talvez eu possa falar que alguma coisa é golpe, ou você, mas não o presidente da República. Ele tem que se ater ao que foi convencionado na jurisprudência, né, do Supremo Tribunal Federal, que é a última palavra provisória, que cabe Sim. ao STF. Então, não, a gente não pode sair por aí, na condição de presidente da República, abusando do cargo, falando que impeachment foi golpe. Não pode. Não pode, é ilegal, é ilegítimo. Não pode. Agora, num ambiente de liberdade de expressão maior, inclusive aqui na imprensa, eu sou a favor que todas as ideias sejam ventiladas desde que elas tenham fundamentação e todos os questionamentos Sim. são feitos. Eu sou um defensor da liberdade de expressão. Muito bem, Dilma Rousseff, Zé Eduardo Cardoso, está representando o Banco do BRICS e não o Brasil. Mesmo assim, esse encontro, você acha, pode afetar relações diplomáticas entre o nosso governo e a União Europeia? Óbvio que não. Aliás, depois eu respondo o restante que o Caio falou, porque novamente voltamos para impeachment, voltamos a uma salada mista de argumentos. Mas óbvio que não. Por quê? Porque a Rússia é sócio do banco. Qualquer sócio do banco se reúne e se encontra com o seu administrador. É isso, ponto. Não tem que falar em mais, não tem que se cogitar absolutamente nada. Aliás, a matéria da CNN foi desmentida. E se não fosse, eu diria a você, a Rússia pode ter pedido para os BRICS um empréstimo e Dilma tem que submeter sim aos acionistas. Ponto. É assim que funciona. Se você fosse presidente dos BRICS e se Rússia tivesse pedido a você, você teria o dever funcional de fazer essa proposta. Então, é realmente algo que foge de qualquer parâmetro de compreensão mínimo de uma situação de realidade. Mas voltemos aos fatos. Caio, eu falei que era golpe. Eu fui o primeiro a falar, na defesa de Dilma Rousseff.
em nome dela. E reafirmo, que houve uma sindicância para apurar se isso é irregular e quem abriu a sindicância foi punido pelo Conselho de Ética, dizendo que, efetivamente, aquela era uma leitura jurídica fundamentada e que poderia ser expressa. É muito diferente de incitar atos golpistas contra uma pessoa eleita. Eu estou dizendo que estão planejando um golpe contra mim e não quero destituir alguém que foi eleito pelas urnas. A diferença é brutal, incomparável, não se comparam coisas diferentes. Mas o que efetivamente Dilma Rousseff tem com uma qualidade inexorável, Caio, é sua honestidade. Me aponte um processo que ela tenha sofrido e que tenha sequer esboçado uma condenação. Nada, absolutamente nada. Ela foi inocentada de todos os processos criminais e recentemente, inclusive, foi inocentada na ação de improbidade que era promovida em relação às pedaladas fiscais. Então, portanto, é de uma injustiça contra uma mulher tentar associá-la a um conjunto de corrupções estruturais da sociedade brasileira, inclusive, eu me lembro do governo Jair Bolsonaro dizendo não vou conviver com certos partidos, porque quem gritar pega ladrão, né? Não era essa a história, no entanto, foi lá e conviveu, para ter governabilidade. Quer dizer, a governabilidade para um é diferente da governabilidade do outro. Ou seja, eu sou obrigado, então, a ter que verificar que uma pessoa que não tem nada, nenhuma acusação criminal contra ela, nenhuma acusação de improbidade, ela é acusada de incentivar a corrupção, porque se fosse, teria que ter sido condenada. Mas não foi. Não foi. Não tem nenhum processo contra ela, Caio. Que injustiça! Nós estamos no Estado de Direito, nós temos que respeitar as imagens das pessoas. Dilma Rousseff não tem processos contra ela que possam condená-la. E hoje mesmo, alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, que diziam que não era golpe, não usam a palavra golpe, mas dizem que não havia base constitucional para a destituição, como de fato não havia. Basta analisar. Eu até, se você quiser, te desafio a hora e o dia que você quiser para debater as causas do impeachment. A hora e o dia. Eu não preciso nem me preparar. Eu sei de cabeça tudo. E desafio e vou te demonstrar que não havia causa para aquele impeachment, não, senhor. Tá certo? Porque eram situações dos governos anteriores que haviam sido colocadas em uma jurisprudência com efeitos retroativos, fez tudo aquilo incentivada por Eduardo Cunha, que abriu o processo com clara tentativa de chantagem. Eu te demonstro isso claramente, mas num debate sobre isso, tá? Sem retórica, mostrando fatos. Pedindo até para te ouvir, como é que você explica a questão dos decretos? Por que o Plano Safra ensejou débitos que desequilibraram o país se a perícia do Senado diz que não desequilibraram? Como é que você diz isso? A ponto que a própria acusação, no final do processo de impeachment, na fala final, e peço que você resgate, diz: olha, não são essas razões pelas quais, efetivamente, Dilma Rousseff está sofrendo impeachment. É o conjunto da obra, como se o conjunto da obra ensejasse crime de responsabilidade e não resultado das urnas na democracia. Então, tudo isso, eu proponho um debate específico, porque é um assunto recorrente. Sempre que tem alguma situação, vamos discutir impeachment, vamos discutir o ponto, não fugir dele, enfrentá-lo. Eu enfrento qualquer discussão sobre o processo de impeachment e desafio quem quer que seja a me demonstrar a irregularidade e a ilegalidade da argumentação lá desenvolvida. Agora, aqui estamos discutindo o BRICS e o encontro de Dilma Rousseff com o Putin, enquanto administradora de um banco, é absolutamente normal, como será o encontro dela com quaisquer dos presidentes ou primeiros ministros dos países que integram a composição societária desse banco. Muito bem, eu vou submeter aqui à direção da CNN, então, esse dia, esse duelo não será hoje, porque, Zé Eduardo, você viu que o Caio Coppola está com o cabelinho na régua hoje, né? Porque está sextando para ele, entendeu? Tem viagem marcada, vai sair agora, está todo animado, enfim. É isso, terminou o nosso debate hoje e a gente continua com o Caio na semana que vem, com o Zé Eduardo amanhã já.